Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Sou o professor Mário. Vamos falar sobre coerência e coesão? Temos uma dica para você. Vamos lá. Observe o texto. Plantas carnívoras. Nhaque. As plantas carnívoras têm este nome porque capturam e digerem seres vivos. Mas você não precisa ter medo. Elas são tão pequenas e delicadas que não oferecem perigo para nós. Existem cerca de 550 espécies dessas plantas no mundo. Os cientistas acham que as primeiras surgiram na Terra há uns 65 milhões de anos, na época dos dinossauros. A maioria se alimenta apenas de animais minúsculos, mas algumas podem capturar pequenos pássaros e roedores. Armadilha. As plantas carnívoras atraem bichinhos com suas cores e perfume, mas cada espécie tem um jeito de prendê-los. Algumas se fecham, aprisionando o inseto quando ele se aproxima. Outras capturam a presa com seus pelos pegajosos. E há ainda as que têm folhas colantes. É só um bicho pousar nelas e não consegue mais sair. Agora observe o primeiro parágrafo do nosso texto. Nhaque. As plantas carnívoras têm este nome porque capturam e digerem seres vivos. Mas você não precisa ter medo. Elas são tão pequenas e delicadas que não oferecem perigo para nós. Agora observe. A que palavra ou expressão empregada anteriormente se refere à expressão este nome. E a palavra elas. Qual? Qual o referente? A quem ela se refere? Observe aí. Olha o texto. Olha só as palavras que nós destacamos para você. Temos aí este nome, mas e elas. Quais são as palavras que se referem a um determinado referente? Observe aí. As plantas carnívoras, todas elas se referem a plantas carnívoras? Observe aí. Este nome, de quem? Das plantas carnívoras. Elas, as plantas carnívoras. Então, notem aí que essas palavras se referem a plantas carnívoras. Professor, e mas se refere a plantas carnívoras? Não, ela apenas dá uma sequência lógica ao texto. Uma sequência de oposição, ou seja, as pessoas não precisam ter medo dessas plantas carnívoras. Observe agora. A que palavra essa expressão empregada anteriormente se refere? A expressão este nome e a palavra elas. Como vocês viram, refere-se à expressão plantas carnívoras. Agora observe a questão B. Olha só. Temos aí a palavra mas liga duas ideias do texto. O fato de as palavras digerirem seres vivos e a possibilidade de o leitor ter medo de plantas. Que sentido a palavra mais expressa nesse contexto? Já falamos lá, né, no texto, lá no primeiro parágrafo. Ela vai trazer uma ideia de oposição de ideias, ou seja, as pessoas não precisam ter medo das plantas. Então, ela tem o valor de oposição. Então, observe então agora a questão C da nossa dica de hoje. No segundo parágrafo do texto, as expressões dessas plantas, as primeiras, a maioria e a palavra algumas retomam uma mesma expressão. Qual é ela? Observe aí. Temos essas palavras destacadas, olha só. Dessas plantas, as primeiras, a maioria, algumas. A quem elas se referem? Qual o referente em que elas se referem? A quem elas se relacionam? Observe aí. Exatamente. Se referem à palavra espécies. Dessas plantas, essas espécies. As primeiras, espécies.
A maioria das espécies, algumas espécies. Então, a nossa resposta é, retomam a mesma expressão. Qual é ela? Espécie. Essa foi a nossa dica de hoje. Você pode saber mais e assistir às aulas do Contraturno Digital seguindo nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal. Até a próxima. Tchau.